Deus me colocou nas redes sociais e Ele mesmo também me tirou dela. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Ô, girassol, como você está? Eu espero que esteja tudo bem, mas se por acaso não tiver, vai ficar, tenho certeza absoluta, porque tudo nessa vida passa. A única coisa que não passa é a palavra do Senhor, essa permanece para sempre. Confie nele, porque ele é fiel. Como diz o título, hoje eu vim falar porque eu fiquei 4 meses longe das redes sociais e surgi assim. E aí muita gente pode pensar que eu sumi por causa da gestação, mas não foi. Quando eu decidi sair das redes sociais, não foi por causa disso, porque eu nem estava grávida ainda. Na verdade, eu obedeci. Não foi uma decisão minha, foi mais por pura obediência ao Senhor mesmo. O Senhor já vinha falando comigo há algum tempo sobre alguma coisa que ele queria de mim por 4 meses, mas eu não entendia. De início, eu pensei que ele queria que eu orasse 4 meses na madrugada. Contei até para algumas amigas, pedi confirmação ao Senhor, mas eu não tive confirmação, então não não iniciei isso. Seria um processo bem doloroso, né, 4 meses de oração na madrugada, mas eu não obtive confirmação do Senhor, então eu não levei para frente. E depois de alguns meses, eu senti no meu coração de uma forma que eu nunca tinha sentido antes, uma forma intensa, que era única, nunca tinha sentido aquilo na minha vida. O Senhor falando comigo de que queria que eu saísse das redes sociais por 4 meses. E ele dizia assim: "Do jeito que você entrou, do nada, você também vai sair do nada". Ou seja, ele queria que eu saísse também sem avisar ninguém, sem dar explicação a ninguém, apenas obedecesse a ele. Eu ficava pensando: "Isso é coisa da minha cabeça, eu devo estar muito cansada, ou desanimada, ou não sei, deve ser coisa da minha cabeça". Então relutei em fazer isso. Passei um tempo para poder obedecer. Pedi confirmação ao Senhor e eu tive confirmação de todos os lados. O Senhor usou vaso para falar comigo na igreja, falou comigo através da sua palavra, através de vídeos, enfim, de todas as formas possíveis, o Senhor falou comigo, confirmou de que era isso que ele queria de mim. Então eu obedeci, porque não me restava saída. É melhor obedecer do que pagar pela desobediência. Então obedeci ao Senhor, mesmo sem entender ainda o que ele queria. Eu desfiz contratos e algumas parcerias e fiquei longe das redes sociais. Eu sei, eu não sei se você sabe, mas quem trabalha com as redes sociais vai me entender. Quando você fica um tempo longe das redes sociais, o seu engajamento cai e tudo fica mais difícil. Quando você volta, não fica mais a mesma coisa de antes, fica e se estava ruim, fica ainda pior. E eu tinha esse medo, né, de ficar tudo pior depois que eu quisesse voltar. Mas mesmo assim, eu fiz. Eu estava com um contrato na época, e eu cancelei esse contrato, mesmo que eu não tivesse ganhando nada, assim, como antes eu estava ganhando com esse contrato, não estava me gerando renda, eu estava fazendo apenas por amor. Mesmo assim, foi algo que, para eu conquistar, nossa, sabe, foi muito difícil. E foi um processo de vitória, foi uma conquista muito grande. E abrir mão disso, renunciar isso, foi muito difícil para mim. Eu chorei horrores, mas eu consegui renunciar. E durante esses 4 meses, o Senhor colocou no meu coração sobre os influenciadores, os criadores de conteúdo e sobre principalmente os criadores de conteúdo cristão. O Senhor falou comigo assim: muitas pessoas mostram que são nas redes sociais, mas verdadeiramente não são.
mostram que tem, o que não tem, fazem dívida para mostrar que tem o que não tem. Ficam endividados apenas para se mostrar. E sobre os influenciadores cristãos, o Senhor falou que muitos gravam, pegam o celular, gravam a palavra do Senhor, falam de Deus, mas é só naquele momento e não tem um secreto, não tem um íntimo com o Senhor, não sentem a presença do Senhor realmente, de verdade, não falam com o Senhor no secreto. E o Senhor disse que não era essa vida que ele queria para mim. Então eu fui entendendo o que o Senhor queria. Durante esse tempo, o Senhor me levou para o secreto, e lá eu ajoelhei mais, eu orei mais, eu chorei mais na presença dele, eu clamei mais e eu intercedi mais, jejuei mais também. Comecei a arrumar a minha casa, o Espírito Santo começou a fazer uma limpeza na minha casa. Comecei a perceber que, sem perceber, eu estava abandonando a minha família. Comecei a fazer essa faxina profunda, direcionada pelo Espírito Santo. Limpei o que tinha que limpar, joguei fora o que tinha que jogar, mudei, de lugar o que tinha que mudar. E foi quando o Espírito Santo falou comigo, já fazia alguns dias que eu estava nesse processo de limpeza, porque esse processo de limpeza demorou dias. Não foi uma coisa que eu fiz num dia, demorou dias, assim, quase um mês. Todo dia eu limpava uma coisa, eu organizava uma coisa. E foi quando o Espírito Santo falou comigo que eu estava preparando a casa para a chegada de alguém. A chegada de alguém é importante. Sabe quando a gente vai receber uma visita que é importante para a gente? A gente arruma tudo, quer tudo limpo, cheiroso. Então, era, era assim que eu estava me sentindo. Mas eu não entendia. E realmente foi isso que aconteceu. Depois de quase um mês para frente, a gente recebeu essa bênção, esse milagre, que a gente já queria há muito tempo, mas ainda não tinha chegado o momento. Oi, menina. Tudo bom? Presente pra você também. Obrigada. De nada. Lindão. Você leva para lá, depois eu pego, tá? Há muito tempo a gente já queria o segundo filho, porque Emerson também pedia um irmãozinho. E aí a gente começou a tentar. E também não só por isso. Quando eu engravidei de Emerson, na gestação eu já falava: "Meu Deus, eu não sei se eu vou querer outros filhos". E quando ele nasceu, eu tive a certeza que ele ia ser filho único. E nós 2 tivemos a certeza, tanto eu quanto o pai dele. Mas depois o Senhor fez um reboliço aqui no meu coração e mudou tudo. E mudou tudo. E aí eu passei a desejar ter mais filhos. Foi quando nós começamos a tentar. Eu já tinha feito 2 testes de gravidez e tinha dado negativo. E eu não queria me frustrar mais, porque era uma coisa que eu queria muito, mas eu decidi confiar em Deus e dizer, eu falava para ele: "Senhor, eu só quero que aconteça se for realmente da sua vontade mesmo". Até que eu não fiz. Eu achei que eu estava grávida, eu suspeitei, porque eu fiquei muito doente, mas eu não fiz o exame de farmácia. Eu esperei no Senhor. E quando o Senhor falou comigo no meu íntimo e me deu a certeza de que eu estava grávida, eu fui fazer o exame de sangue. E com um dia para frente, né, um dia depois, a gente teve a certeza de que estávamos esperando o nosso segundo milagre, a nossa bênção. E era essa visita ilustre que eu estava esperando. E foi por isso que o Senhor pediu para que eu me guardasse, para que eu fosse para o secreto. O Espírito Santo me direcionou para que eu limpasse a minha casa, para que eu cuidasse mais da minha família. Quebrou alguns altares que tinha dentro de mim, mudou tudo dentro do meu coração.
E eu entendi por que que isso tinha acontecido e quem era essa visita. Seria a chegada do nosso segundo milagre, da nossa segunda bênção. E eu não voltei assim: "Ai, agora já passou os 4 meses, vou voltar". Não, para voltar eu também pedi. É um presente para mim, amor? É o quê? Eita, obrigada, um buquê de flores. Mua, lindão. Pedi confirmação ao Senhor e o Senhor me deu várias confirmações também, da mesma forma. E foi por isso que eu voltei com a confirmação de Deus, que era para eu voltar. Mas eu voltei e eu nem queria voltar. Eu estava achando tão bom aquilo que eu estava vivendo, apesar dos processos, que depois que que também não foi só coisas boas, teve também os processos, momentos difíceis, de dores, enfim, muitos, tiveram muitos. Eu não queria mais voltar, mas o Senhor continuava a me confirmar e a falar que eu deveria voltar, que já tinha chegado o tempo de voltar. E aí eu voltei. Voltei com a certeza de que o Senhor me chamou para trazer para você palavras de esperança, para ajudar você a fortalecer a sua fé, para ajudar você a edificar a sua fé, afiar cada dia mais. Esteja atento à voz do Senhor, porque Ele fala de todas as formas com seus filhos. Esteja atento, não feche o seu coração, deixe o seu coração sensível à voz do Espírito Santo. Obedeça a palavra do Senhor, porque é muito melhor obedecer do que pagar pela desobediência. Não fique se comparando com pessoas nas redes sociais. Às vezes alguém mostra que tem uma vida devocional muito disciplinada, mas na verdade não tem. Não fique se comparando. Deus trabalha diferente com cada um de nós, ele age diferente com cada um de nós. Se esse vídeo fez algum sentido para você, se você gostou desse conteúdo, comenta aqui para eu saber. Vamos conversar, vamos bater um papo sobre isso. Que Deus te abençoe infinitamente.